caros amigos e irmãos. No pensamento budista, há uma bela história que narra a existência de uma mulher muito rica que havia perdido um filho querido. Desesperada, ela procurou ajuda com os discípulos de Buda na tentativa de que eles pudessem trazê-lo de volta à vida física. Sem possibilidade de ajudá-la, incentivaram-na a ir ao encontro do iluminado. Talvez ele tivesse alguma solução para o caso. Quando o encontrou, recebeu do Buda a seguinte orientação: eu poderei trazê-lo de volta à vida. No entanto, precisarás encontrar 5 papoulas colhidas em casas em que a morte nunca tenha batido a porta. Esperançosa, a mulher saiu apressada em busca das plantas. Aqui, porém, era a perda de uma mãe. Ali, um filho que havia morrido. Mais além, uma avó que partiu. Adiante, algum animal doméstico que morreu. Assim, depois de um longo e tenebroso tempo em tentativas frustrantes, a saudosa mulher percebeu que era impossível encontrar a exigência do sábio. Entendeu desse modo a lição búdica e voltou ao encontro do iluminado para segui-lo em fervorosa missão. Para o budismo, existem 5 fatos básicos da existência humana, dos quais os homens não deveriam se esquecer: a velhice, o adoecimento, a inevitabilidade da morte, as mudanças que ocorrem com as consequências das separações, mesmo das coisas mais caras e amadas, e o fato de cada indivíduo ser responsável pelas próprias ações, ser herdeiro das suas próprias ações, que é a responsabilidade pessoal. Os 3 primeiros fatos básicos têm a ver com o orgulho, a velhice, o adoecimento, a inevitabilidade da morte. Enquanto jovens, saudáveis, vivos, os homens se enchem de soberba e levam a vida como se nunca fossem encontrar o avançar da idade, a doença e a morte. Embora renegada, é a via comum de todos os destinos. Enquanto a ciência se amotina em pesquisas para derrotá-la, enquanto a religião se desdobra para curar, adiá-la, e a filosofia imagina procurar entendê-la, ela sempre teima em aparecer. Morrer é, pois, inevitável. Atualmente, foi oferecida à medicina novas técnicas de ressuscitamento e manutenção do corpo humano vivo, inclusive em condições consideradas irreversíveis, relação ao coração batendo, o pulmão respirando com um respirador artificial, mantendo uma vida já sem possibilidade de reversão. Torna-se necessário, então, penetrar em maior profundidade no milagre da vida para definir de maneira correta o que seja a morte. Numa visão materialista, uma corrente de profissionais da medicina define a morte através das observações superficiais retiradas das suas especialização, às quais eles se encontram vinculados. O anestesista, por exemplo, que via o caso lá, assevera: defino a morte considerando 3 aspectos diferentes. A morte clínica, que é a sensação dos movimentos circulatórios e respiratórios sem lesões das células cerebrais. A biológica, com cessação da respiração, circulação e lesões cerebrais já irreversíveis. E a social, com a cessação dos movimentos respiratórios e circulatórios, mas com estado de lesão parcial recuperado do sistema nervoso. Seria a vida vegetativa. Já a neurologista
opina: para mim, a morte é a cessação total das atividades do cérebro, com repercussão imediata sobre os demais órgãos do corpo humano. O cardiologista acelera. Morte, para mim, é a palavra definitiva de coração. A doutrina espírita define a morte como uma cirurgiã, capaz de transferir para o mundo espiritual, que é a dimensão de vibrações mais sutis, a alma humana para o prosseguimento de sua vida imortal. Semelhante também, a doutrina espírita considera a morte como a única fatalidade biológica. Morte e vida se constituiriam, assim, em faces que se complementam, pois só morre quem está vivo. A evolução, a única fatalidade espiritual seria a evolução. O poeta indiano Rabindranath Tagore, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, grande amigo de Gandhi, no seu livro Pássaros Errantes, assim define esse fenômeno. A morte pertence à vida, como pertence o nascimento. O caminhar está tanto em levantar o pé, como em pousá-lo no chão. Ensina também a doutrina espírita que os dias do corpo são apenas existências que se juntam para formar a grande vida do ser real, que é o espírito. Nesse sentido, o importante seria, desde já, experimentar a maior cota de espiritualidade, preparando-se para esse momento. Sempre chega, mais cedo ou mais tarde. E esse preparo, não é necessário para isso ter uma postura mórbida, triste, mas uma vivência equilibrada. E a visão dessa realidade como algo natural e inevitável. Essa atitude traria uma parcela de serenidade diante dos problemas da vida. Sócrates, o grande filósofo grego, comungava de tais ideias. Ele pôde demonstrar grande tranquilidade em todos os instantes do seu julgamento, condenação e morte. Ele foi condenado a beber cicuta por um problema puramente político. E conta-se que a esposa de Sócrates, quando soube da sentença, procurou na cadeia de Sócrates. Os juízes te condenaram à morte. Ele disse: qual é o problema? Eles também estão condenados à morte. Mas Sócrates, é injusto. Ele replica: você preferia que fosse justo? Daí também entendemos o ensinamento de Krishna Arjuna dentro dos Vedas, que é o livro mais sagrado dos indianos, do Bhagavad Gita, quando ele diz: segura é a morte para o que nasceu, e seguro é o nascimento para quem morre. Portanto, não deve-se lamentar, inevitável. Doutora Elizabeth Kübler-Ross, uma psiquiatra suíça, depois morou na Inglaterra, casou depois com um americano e ficou muito tempo nos Estados Unidos, fez umas experiências muito interessantes com pessoas consideradas condenadas, pessoas que já tinham um diagnóstico fechado, em geral pessoas com câncer, estavam ali com várias internações, já não tinha muito mais o que fazer, então ela deixava-se quase que de lado, não tinha mais cura, né? E ela quis fazer um trabalho para ver como essas pessoas estavam enfrentando. E nas entrevistas ela deixava mais as pessoas falarem do que ela realmente fazer perguntas. E ela entendeu muito do que passa na cabeça de cada um quando passa por essas experiências. E ela escreveu esse livro, próximo, sobre a morte e o morrer. O que a morte pode ensinar a médicos, enfermeiras, padres e suas famílias. E ela disse assim: nesse livro transcrevo simplesmente as experiências de meus pacientes, que me comunicaram suas agonias, experiências e frustrações. É de se esperar, diz ela, que outros se encorajem a não se afastar dos doentes chamados condenados, mas a se aproximar mais deles, para melhor ajudá-los nos seus últimos momentos. E ela percebeu que na maioria dos pacientes eles passavam por determinados estágios, desde que eles tinham o diagnóstico até o falecimento. E os estágios eram os seguintes, próximos. Estágios que passam doente crônico grave. Primeiro, a negação e isolamento. Você tem um diagnóstico, você sabe que é um diagnóstico fechado, a primeira coisa é você falar: isso está errado, eu não aceito esse diagnóstico. Começar a procurar outros médicos, o laboratório errou, e assim por diante. A pessoa nega que tenha acontecido isso. O segundo estágio é da raiva. Por que isso aconteceu comigo? Por que não aconteceu com fulano, não aconteceu comigo? Então esse é o estágio que passa grande parte das pessoas. Depois que passou por isso tudo, é a barganha, principalmente dos religiosos, que chega no momento desse, quase ninguém
pastor Bruno é religioso. Aí começa a querer negociar com Deus. Não vou mais fumar, não vou mais beber, não vou falar mal do meu vizinho, não vou fazer isso tudo, né? Pensando nisso. Quando nada dá certo, aí entra na depressão. Muitos acabam falecendo quando chega nesse período da depressão. E aqueles que conseguem passar por isso tudo, da aceitação. Quando aceitam o diagnóstico, conversam com seus familiares, em geral tem um final de existência física mais tranquila. No livro O Céu e o Inferno, que esse ano está comemorando 150 anos, nós não poderíamos deixar de falar esse livro maravilhoso, pouco conhecido pelos espíritos, né? Em que a Allan Kardec faz um estudo profundo pelos fenômenos da morte, um estudo teórico muito profundo, e na segunda parte ele dá exemplos de espíritos já no mundo espiritual das mais diversas categorias, mostrando a sua existência, como é o mundo espiritual, as suas dificuldades, as suas necessidades. É um livro extremamente consolador. E nesse livro, Céu e Inferno, no primeiro capítulo, se intitula O Futuro e o Nada, Kardec nos pergunta, nos diz: nós vivemos, nós pensamos, nós agimos e nós morreremos. Sabendo disso tudo, viveremos e permaneceremos, ou tudo estará acabado para sempre? E dizer, haverá alguma coisa mais desesperadora do que essa ideia de destruição absoluta? Se assim fosse, a sorte do homem seria 100 vezes pior do que o do mundo. Mas uma secreta intuição nos diz que isso é um absurdo. Acreditando que o fim de tudo é a verdade, o homem concentra forçosamente todo o seu pensamento, toda a sua existência na vida presente. A incredulidade é o maior estimulante do egoísmo. Mais dizer, na maioria dos incrédulos, há mais dúvida do que verdadeiramente convicção. Os verdadeiros incrédulos constituem sempre pequena minoria. O que falta, dizer, nessa época de positivismo, onde se quer compreender para crer, é a sanção das doutrinas sobre o futuro pelos fatos positivos, da concordância desses fatos com os dados positivos que a ciência nos oferece. Não se pode negar, dizer, que o ceticismo, a dúvida, a indiferença ganham terreno cada dia, apesar dos esforços da religião em encontrar. Portanto, 3 alternativas para o homem, diz Kardec. Primeiro, nada, é o materialismo. Nós somos simplesmente matéria. O nosso pensamento é uma expressão do nosso cérebro. E assim que as células cerebrais deixam de existir, com a falta de circulação, tudo termina. O segundo é o panteísmo. É uma doutrina de absorção do todo universal. Essa doutrina admite algo depois da morte. É mais do que o materialismo. Mas as consequências futuras são as mesmas, porque se perde o eu individual. Tudo voltaria para um todo comum. Então não haveria nenhuma responsabilidade individual pelos atos bons ou maus que praticamos na nossa existência. E o terceiro, o espiritualismo. A individualidade da alma antes e após a morte do corpo físico. É essa última hipótese, o espiritualismo, que constitui o fundo de todas as religiões, desde que o mundo existe. A individualidade da alma faz com que a sorte futura dependa das qualidades pessoais, responsabilidade dos próprios atos, é o nosso livre-arbítrio. Todas as religiões admitem igualmente o princípio do destino feliz ou infeliz das almas depois do fenômeno da morte. Seriam as penas e gozos futuros. Uma das doutrinas mais conhecidas do céu, do inferno e do purgatório. Olha o que constitui esse tipo de gozo, o que constitui esse tipo de sofrimento, quais são as condições que podem levar a eles, é que dão diversos pontos de fé, contraditórios nas diferentes seitas, cultos, bem como aqueles deveres que são impostos aos crentes para reverenciarem a Deus, o Pai Supremo, assim ganhando o céu e escapando do inferno. Se a religião, diz Kardec, a princípio apropriada aos conhecimentos limitados do homem, sempre tivesse seguido o desenvolvimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, pois a necessidade de crer está na própria natureza do homem, e ele sempre crerá, desde que lhe dê um alimento espiritual em harmonia com as suas exigências intelectuais. Não tendo uma base certa para definir o que seria o futuro após a morte,
o homem foi criando pela imaginação os sistemas que o levaram à diversidade de crenças. O Espiritismo veio opor um basta à incredulidade, não somente pela razão, mas também pelos fatos materiais, possibilitando que nós percebemos como é a alma e como é essa vida futura. Tem a sua força na lógica, no raciocínio e na prova dos fatos. Não sendo obra de imaginação engenhosa, pode levar-nos a uma crença baseada na certeza e não em hipótese. O Divaldo, quando teve na última palestra, ele falou sobre isso. E numa palestra que ele fez em francês, ele falou em português traduzido, e ele disse assim no momento: não creio na imortalidade da alma. Falou 2 vezes e o tradutor não queria traduzir. Aí, muito custo, ele traduziu. Ele falou que não creio na imortalidade da alma. Eu não creio, eu tenho certeza. Porque uma coisa é crer, e o crer está muito ligado ao emocional. Hoje está tudo bem, eu creio. Amanhã, não está tudo bem, eu deixo de crer. Mas quando você tem uma convicção, a coisa muda de figura. A preocupação com a morte é um outro capítulo do livro Céu e Inferno. A crença no futuro da alma é intuitiva, diz Kardec, infinitamente mais geral do que a ideia do nada. Por que então tamanho apego às coisas da gente, da terra, e tão grande preocupação com a morte? Primeiro, o instinto de conservação, que todos temos, como seres biológicos que somos, desde os animais até nós. Todo mundo quer se conservar, isso é muito importante. Nós temos que valorizar a presente encarnação, a presente oportunidade. Então, esse apego à vida tem a sua razão de ser. Ocorre mesmo aqueles seres humanos que têm certeza do futuro, a gente se apega à vida deles. Essa preocupação com a morte, ela é proporcional à compreensão que vai ser tendo da vida futura. A certeza da vida futura dá novo curso às ideias e outra finalidade aos trabalhos. Então, é a insuficiência das noções sobre a vida futura que leva a isso. Então, a preocupação com a morte está ligada às noções sobre a vida futura. Essa preocupação é provocada pelo secreto desejo de sobrevivência da alma, mas ainda velada pela incerteza em muitos. E essa incerteza é mantida próxima e prolongada por causas puramente humanas. Primeiro, é o aspecto vago sobre o que seria essa vida futura: céu, inferno, purgatório, né? Levando a alguns à incredulidade e a grande parte à dúvida em relação a isso. É vista mais como uma probabilidade que uma certeza absoluta. E a alma também não é bem definida, é vista como se fosse uma fumacinha, uma abstração. Não é algo concreto e positivo que nos dê realmente certeza. O segundo é o quadro apresentado pela religião, conservando aquela impressão que nós fazemos na infância, dos sofrimentos irreversíveis, do céu de beatitude, ficando lá sendo louvando do Pai Criador do resto da eternidade, que não nos traz nenhuma satisfação íntima. Terceiro, é a possibilidade de conquistar a felicidade futura por práticas externas, é a barganha, né? Mesmo às vezes comprando por dinheiro, como foi feito muitas vezes, sem uma reforma séria do caráter e costume de cada um. Faz então com que os gozos da terra conservem todo o seu valor. É a atitude da maioria, principalmente daqueles que foram esclarecidos. E os usos e costumes? Tudo em nossos costumes concorrendo para que lamentemos a perda da vida eterna e temamos a passagem da terra para o céu. São as cerimônias lúgubres, os símbolos que levam sempre à destruição do corpo e não à esperança, à libertação da alma, as lamentações exageradas dos que ficam, tudo concorrendo para inspirar o pavor da morte e lugar do despertar da esperança. E a barreira intransponível que é colocada entre os chamados mortos e os chamados vivos. Toda a comunicação depois do falecimento seria impossível. Isso tudo coloca uma distância imensa entre mortos e vivos, fazendo às vezes considerar a separação como eterna, preferindo às vezes, muitas vezes, a pessoa ter perto dela, sofrendo na terra, os seres que ama, a vê-los partir, mesmo que seja pelo céu. Doutor, deixa eu só perguntar para o meu público do senhor hoje, né? Vocês querem que ligue os ventiladores? Levanta a mão assim, ó, quem quiser. Nossa, ergueu. Só um. Aí Kardec fala assim: por que os espíritos não temem a morte? Mas eu coloquei: por que os espíritos não deveriam temer a morte? Direção da laço de colocação. Não deveria. A vida futura não sendo então mais uma hipótese,
mas uma realidade, resultado da observação. Os próprios habitantes desse mundo espiritual vêm nos descrever a sua situação. O que sustenta a serenidade com que encaramos a morte, a calma nos seus derradeiros momentos, não é somente esperança, mas certeza. O motivo dessa confiança está nos fatos testemunhados e na concordância desses fatos com a lógica, a justiça e a bondade de Deus. E também com as aspirações mais profundas de todo ser humano. Para os espíritas, a alma não é uma abstração, uma formação. Ela é um corpo etéreo, definido. Essas almas estão ao nosso lado, há a possibilidade de entrar em contato conosco. A dúvida sobre o futuro, não tendo mais lugar, a preocupação com a morte deixa de ter razão. Esperamos com tranquilidade, como uma libertação, como uma porta da vida e não a vida. Paulo, apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, comentando a morte de Jesus Cristo e o seu aparecimento aos apóstolos, aos 500, e depois ao próprio Paulo na porta de Damasco, falando da ressurreição, querendo dizer a ressurreição mais no sentido da vida espiritual, da visão do Espírito. Ele nos diz: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Um aspecto puramente materialista. Mas alguém dirá: como é que vão ressuscitar os mortos? Em que corpo virão? Será que virão um corpo físico? Insensato. O que tu semeias não é vivificado? Se primeiro não morrer, a semente não é colocada na terra, depois ela vai voltar. Há corpos celestes e há corpos terrestres. Uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Assim também é a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? A confiança na existência da vida futura não exclui aquelas apreensões pela transição desta vida física para a futura. Muitos não temem propriamente a morte. O que temem é o momento da transição. Sofremos ou não sofremos nessa passagem para o mundo espiritual? Observam-se vários tipos de morte, umas tranquilas, outras não. Quem nos descreverá o fenômeno da separação da alma e do corpo? Nesse ponto, a ciência e a religião se calam. Falta-lhes o conhecimento das leis que regem a relação do espírito com a matéria. O conhecimento daquele elemento energético fluídico que une a alma ao corpo, chamada chave de todos deste e de outros fenômenos. É a alma que sofre e não o corpo. Este é apenas um instrumento da dor. O perispírito, que é o corpo espiritual de Paulo, persiste mesmo após a morte física e biológica. A extinção da vida orgânica produz a separação da alma e do corpo, mas essa separação nunca se verifica de maneira brusca. Só se completa quando todos os átomos do perispírito se separam dos átomos do corpo físico. A sensação dolorosa que a alma experimenta nesse momento está na razão da quantidade de pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, determinando a maior ou menor dificuldade ou lentidão na separação. Então, existe o fenômeno da morte e o fenômeno da desencarnação. Nem sempre quando nós morremos biologicamente, nós desencarnamos. Então são coisas e a palavra desencarnação é muito própria, deixar a matéria. Então nem sempre quando o corpo físico já não tem nenhuma atividade biológica, nós deixamos realmente a matéria. Para isso, então, teriam 4 possibilidades. Primeiro, total desprendimento do perispírito completo no momento da extinção da vida orgânica. A alma então não sente absolutamente nada. Segundo, se no momento da extinção da vida orgânica os dois elementos estiverem ligados com força, o perispírito ou o corpo, existe um problema de ruptura, que fosse uma coisa rápida, uma ruptura às vezes dolorosa. Terceiro, se a extinção da vida orgânica estiver enfraquecida nas doenças físicas prolongadas, a separação em geral é fácil e sem choque.
Se a extinção da vida orgânica houver numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo físico, até que as ligações sejam completamente rompidas. Portanto, tudo que possa facilitar a redução, a aderência do perispírito ao corpo, facilita a separação e torna a passagem menos dolorosa. Outro fenômeno que ocorre na passagem da vida corporal para a vida espiritual é o que chamado perturbação. A alma experimenta um entorpecimento que paralisa momentaneamente suas faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as suas sensações, de maneira que quase nunca ela está consciente no momento do seu derradeiro suspiro. Lembra a perturbação que ocorre no espírito quando o nascimento. O espírito vai perdendo a sua consciência até nascer. Aí, no caso, a gente vai se preparando para voltar ao mundo espiritual. A duração dessa perturbação não é determinada. Pode variar de horas até de anos. O homem acorda desse estado como de um sono profundo. Para uns é uma sensação agradável, para outros é cheio de temor e angústia, semelhantes ao acordar envolvido em pesadelo. A intensidade e a duração do sofrimento está sempre na razão da afinidade existente entre o corpo e o perispírito. O estado moral da alma é a causa principal que determina maior ou menor facilidade ou desprendimento. Essa afinidade maior ou menor do perispírito ao corpo decorre do apego do espírito à matéria. A lentidão e a dificuldade da separação resulta do grau de depuração e desmaterialização da alma. Depende de cada um de nós ser mais fácil ou mais penoso, agradável ou doloroso no momento de nossa passagem. Influência do gênero de morte sobre as sensações da alma no verdadeiro momento. Tipo de morte mais simples. Morte natural. Desprendimento gradual daqueles cujos pensamentos se desprendem das coisas terrenas. Experimento que quase sempre se completa antes da morte real. Nessa situação, o espírito já pode ter recuperado a lucidez e testemunhar conscientemente a extinção da vida do seu próprio corpo, do qual se sente feliz por o deixar. Já no homem material e sensual, tudo contribui para estreitar os laços que ligam a alma à matéria. As convulsões da agonia revelam a luta que o espírito sustenta, algumas vezes apegando o seu corpo, do qual uma força irresistível vai arrancando com violência mais parte. Em vez de se entregar, o espírito resiste com todas as suas energias, tudo que pode se jogar por dias, semanas, meses, até que as últimas ligações do perispírito sejam rompidas, sentindo ainda os abalos da moléstia que ele sofre. O espírito já desmaterializado, mesmo nos casos de doenças cruéis, entrevê mentalmente o seu futuro, encara a morte como uma libertação, uma tranquilidade moral e resignação que suaviza os sofrimentos, desperta livre, disposto e ligado. Lembrando daquelas fases da doutora Elizabeth Kubler-Ross, é importante chegar na aceitação. Você vai se libertando, você vai se desligando das coisas materiais e facilitando a sua passagem. Nos casos de morte violenta, as condições não são sempre as mesmas. O desprendimento do perispírito começa após a morte biológica. O espírito sente-se aturdido, acredita-se às vezes vivo, toma o seu corpo espiritual como se fosse o corpo físico, experimenta todas as sensações advindas do organismo. Esse estado de curta duração para a alma mais pura e para outros pode se prolongar por muito tempo. Essa situação é sobretudo grave e prolongada nos casos de suicídio. O corpo está ligado totalmente ao perispírito nesses casos, faz com que repercuta na alma todas as sensações, às vezes com sofrimentos atroces. Para o desprendimento moral, não basta acreditar que exista vida futura. É preciso entender essa vida futura, apresentá-la sob aspectos que satisfaçam a nossa razão, o bom senso e a ideia que nós fazemos da bondade e da justiça de Deus. Daí a influência do conhecimento espírita, proporcionando essa fé inabalável. O espiritismo não é certamente indispensável para essa atitude serena diante da morte, mas facilita pelos conhecimentos que proporciona, pelos sentimentos que inspira e pelas disposições que dá ao espírito, fazendo compreender a necessidade de melhorar-se. Dá também a cada um de nós aqueles meios de facilitar o desprendimento dos nossos queridos na hora da partida, bem como os meios de abreviar o tempo de perturbação, através de prece sincera, uma forma de evangelização espiritual e também da evocação dos espíritos através das reuniões mediúnicas
palavra de benevolência, encorajamento, conseguindo ajudá-lo a compreender mais rapidamente o que está se passando com ele, provocando arrependimento do Espírito superior e meio da divindade dos seus superiores. A doutora Ellen Van Bach, uma grande psicóloga americana, ela ficou muito chocou muito a experiência que ela teve de déjà vu quando visitou um museu. Quando ela visitou esse museu, ela sentiu perfeitamente uma outra existência com todos os detalhes. Bom, se eu passei por esse fenômeno, eu já vi esse fenômeno realmente verdadeiro. Então ela fez, usando os mesmos métodos científicos, uma pesquisa muito interessante, colocou nesse livro Life for a Life, Vida Antes da Vida. 750 pessoas foram entrevistadas, passando por um processo de hipnose, auto-hipnose. E ela fez uma série de perguntas a essas pessoas para que respondessem. As perguntas foram rapidamente: foi sua decisão de nascer? Alguém o ajudou a decidir? Como você se sentia antes da perspectiva de viver a própria existência? Alguma razão pela qual você tem escolhido nascer na segunda metade do século XX? Foi você que escolheu seu sexo? Se foi homem ou mulher? Qual o seu objetivo dessa vida? Caso você tenha conhecido sua mãe, qual tipo de relacionamento tiver? E seu pai? Mesma coisa. Consciência do feto. Você sente que está dentro ou fora? Entrando ou saindo? Em que momento a sua consciência está dentro do feto? Você tem consciência das atitudes e sentimentos de sua mãe pouco antes de nascer? O que você sentiu ao emergir do canal do nascimento? Mas, de todas as perguntas, uma se destaca, uma resposta. Quase que unanimemente, eles respondiam: a experiência do nascimento é muito mais dolorosa que a experiência da morte. É como se estivesse entrando dentro, escapando. Tinha toda a liberdade, mas entrando escapando. Com toda a preocupação de não conseguir realizar aquilo que estava planejando. Então, diziam com muita ênfase: é muito mais difícil nascer do que morrer. Então, para os medrosos do programa, uma boa notícia: pelo menos nessa existência, o pior não passou. Mas aí algumas questões colocadas no livro dos Espíritos que deveriam ser incorporadas ao nosso viver diário. Qual dos dois? O mundo espírita ou o mundo corporal é o principal na ordem das coisas. O mundo espírita, ele preexiste e sobrevive a tudo. E nós entendemos que colocar isso, nós temos que dizer assim: nós temos o espírito. Não, nós somos o espírito. Nós temos o corpo. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que o momento da morte. Durante a morte, eles falam assim, mais durante a vida. Na morte natural, que significa pelo esgotamento da vitalidade orgânica, consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. Então, a lâmpada que se apaga por falta de energia. O espírito se desprende pouco a pouco, os laços se soltam e não se movem. Na agonia, às vezes, a morte já deixou o corpo, que nada mais tem do que vida orgânica. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ela se mantém enquanto o coração quiser circular o sangue nas veias, para isso não necessita da alma. O tempo de perturbação experimentada pelo espírito depende de sua elevação, nós dissemos disso. O homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo a impressão da matéria. O homem de bem é calmo e muito semelhante ao que se acompanha no despertar do espírito. Os espíritos constatam o julgado pelo espírito, que é o corpo espiritual. Frequentemente o espírito assiste ao seu enterro, mas algumas vezes não percebe o que se passa, se ele estiver muito perturbado. O conhecimento do espiritismo exerce uma grande influência no experimento ao fazer compreender antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exercem a hora de Deus. Esse é o item mais importante, não é? Para o homem carnal, mais ligado à vida corpórea que à vida espiritual, a morte o amedronta, porque ele duvida do futuro e acredita deixar na terra todas as suas afeições, todas as suas esperanças. Já o homem moral, a moderação dos seus desejos, dá ao seu espírito calma e serenidade. O Espiritismo demonstra, pelos exemplos do que sucumbiram, que o suicídio não é apenas uma falta de infração moral, coisa que pouco importa para certos indivíduos, mas é um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, pelo contrário. Mas não é pela teoria que ele explica isso, é pelos fatos que coloca sobre os nossos olhos, pelos ensinamentos. Olha esse interessante. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o medo ou a esperança? A dúvida para os céticos e endurecidos, o medo para os culpados, a esperança para os homens. É o homem que teme a morte, não o espírito.
A prece é um poderoso socorro para todos os casos, mas não é suficiente só lá verdurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. A perda de entes queridos é comum a todas as pessoas e é uma consolação podermos comunicar-nos com os nossos amigos pelos meios que dispomos, enquanto esperamos o conhecimento de outros mais diretos, mais acessíveis aos nossos sentidos. Aí é uma sugestão de livros estudados por nomes espíritas, que não são do espiritismo, revisado em épocas diferentes por vários pesquisadores. Vocês podem passar. Frederic Mais, que é da Universidade de Cambridge, escreveu esse livro interessante com a próxima. A Personalidade Humana. Próximo. Professor Charles Richer, prêmio Nobel de Fisiologia, escreveu o Tratado de Metafísica, também estuda os fenômenos espíritos com materialização. E o professor Heine, nos Estados Unidos, com a parapsicologia, o criador das cartas Zero, né? E que também estudou grandemente esse fenômeno. E o livro Subjetivos para o Estudo do Tema da Morte da Visão Espírita. Um grande cientista italiano, Ernesto Bozano, que era materialista, depois se tornou espírita, escreveu essa crise da morte. Ele faz uma pesquisa com os chamados moribundos, o que o moribundo vê, o que ele está sentindo, se ele consegue ver espíritos quando está desencarnado. É muito interessante. O professor Herculano Pires, aqui do Brasil, fez esse estudo de Educação para a Morte, que é um livro mais filosófico, científico, mas muito interessante. E o Richard Simonetti, que conhece o orador, escreveu um livro interessante de Quem Tem Medo da Morte. Exemplos de desencarnação. Maria João de Deus, mãe do médium Chico Xavier, desencarnada em setembro de 1959. Ditou um livro ao filho depois de 20 anos desencarnado, próximo. Cartas de uma morte, isso em 1935. Ela faleceu muito jovem, deixando muitos filhos. O Chico também tinha 5 anos que ela desencarnou. Foi mãe muito dedicada e amorosa, que relata de trabalho do estranhamento. Porque ela não queria deixar os familiares, os espíritos, ela lutou para viver bravamente para não deixar o corpo físico. Isso fez com que ela sofresse alguma coisa. Depois as ideias religiosas que ela então possuía, como se a morte fosse uma separação definitiva, a falta de conhecimento do mundo espiritual, ela confundiu o seu próprio corpo espiritual com o seu corpo físico. Outro caso interessante é Frederic Figler, grande comerciante e empreendedor do Rio de Janeiro, de origem judaica. Ele nasceu na República Tcheca, depois foi para os Estados Unidos, depois veio para o Rio de Janeiro. E aqui ele fundou a famosa Casa Edson, trazendo os primeiros gramofones para o Brasil e também a primeira fábrica de discos brasileiros. Né? Fundou o Retiro dos Artistas, que existe até hoje em Jacarepaguá, para que aqueles artistas já idosos, que não tem para onde ir, possam ali estar. E fundou também, durante a Primeira Guerra Mundial, por ocasião da gripe espanhola, ele ofereceu o seu palacete, como um grande hospital. E ele também trabalhou ajudando como voluntário. Tornou-se espírita logo que chegou ao Rio de Janeiro, tendo sido vice-presidente da Federação Espírita Brasileira por mais de uma vez, e grande colaborador dos trabalhos da cidade. Em março de 1920, ele perde a sua filha Raquel, que era muito jovem, ele tem 18 e 19 anos. E foi um trauma muito grande para ele, para a esposa e para as filhas. Por insistência de sua esposa, Esther, ele foi para Belém do Pará, com as suas 2 filhas, a fim, próximo, de se encontrar com uma médium de materialização conhecida na época, Ana Prata. Isso foi 13 meses depois do falecimento da Raquel. No livro Trabalho dos Mortos, de Nogueira de Faria, existe um depoimento da Esther e do Frederico Filho sobre as 3 sessões de materialização que eles tiveram com essa médium Ana Prata. Na última sessão, a materialização foi tão perfeita que ela pôde ser fotografada, sentou no colo do pai, conversou com os pais, pediu que a mãe tirasse o luto que tanto estava incomodando, né? E conseguiu, depois de 2 horas materializada, moldar a sua mão esquerda de parafina na frente e ficou guardada para sempre. Aqui da Raquel, isso aí é ela materializada, fotografada. E ali a mão que foi gravada em parafina. E entre outras coisas que ela disse, mostrando a sua personalidade,
Foi antes de aparecer a Raquel, apareceram duas crianças, espíritos materializados, que eles não conseguiam visualizar quem. Eles tinham perdido dois filhos pequenininhos, um chamava-se Aloísio e outro Gabriel. Então a mãe pergunta a Raquel: quem foi que apareceu, Aloísio ou Gabriel? Ela fala: Bilé, que era o nome que eles conheciam de família do Gabriel. Frederico Figner faleceu em 1947. Foi chamado pela imprensa carioca o mais brasileiro de todos os estrangeiros. No livro Voltei, escrito um ano depois do seu falecimento, através do médico Chico Xavier, ele conta que, apesar de todo o conhecimento e trabalho realizado, teve dificuldades no desempenho físico, mesmo sendo ajudado por Bezerra de Menezes e pela sua filha Raquel. Ele conta que era empresário, que estava muito ligado à parte material, e ele não tinha desenvolvido muita parte de sentimento. Isso dificultou o seu experimento. Aí sua mensagem aos espíritas, que é muito importante. Ó meus amigos do Espiritismo que amamos tanto, não se acreditem irritados com a lei, porque tenham atingido pequenos deveres de solidariedade humana, nem se suponham habilitados ao paraíso por receber a manifestação de um amigo espiritual. Falo-lhes hoje com a experiência dilatada, estou recontando a aprendizagem. O Espiritismo não é somente a graça divina, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Eu não vou contar esses 5 casos de encarnação, que uma equipe espiritual vem contar 5 pessoas que desencarnaram, pessoas ligadas, pessoas já com um certo nível espiritual, e que essa equipe veio ajudar a desencarnação, e onde a Luiz conta os casos Dimas, do Fábio, Albina, Cavalcante e Adelaide. O primeiro caso Dimas é o mais detalhado, sabe, no livro. Conta detalhe por detalhe da desencarnação. Existe um livro, um vídeo no YouTube que está a desencarnação de Dimas, e conta resumidamente o que é esse. O livro está com todos os detalhes. Mas para entendermos o fenômeno da morte, aqui nós trouxemos uma parábola. Vamos ver. Quando observamos a praia, um veleiro a afastar-se da costa, navegando o mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de rara beleza. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando um mar azul que nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa onde o mar do céu se encontra. Quem observa o veleiro subir na linha do horizonte certamente chamará: já se foi. Terá subido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não se evaporou, apenas não o podemos mais ver, mas ele continua imenso. E talvez no exato instante que alguém diz já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar: lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a piedosa carga com o amor que nos foi caro, e o vemos subir na linha que separa o visível do invisível, dizemos: já se foi. Terá sumido, evaporado? Não, apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Suas conquistas persistem dentro do mistério divino. Nada se perde, a não ser o corpo físico, tão mais excessivo. É assim que no mesmo instante que dizemos já se foi, no além ou alguém dirá: já está chegando. Chegou o destino levando as aquisições feitas durante a vida. Nada na vida, cada um leva consigo sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, vidas e vidas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Assim um dia, todos nós partimos, como seres mortais que somos, ao encontro daquele que nos criou. Mesmo entendendo isso tudo, nós sentimos, e muito, a partida dos nossos seres amados. Se nós sentimos a viagem do nosso ser por 2, 3 dias, o nosso amigo que vai para o estrangeiro por algumas vezes, quanto mais nessa viagem, que nós temos certeza do encontro, mas não sabemos quando, nem se teremos condições de receber notícias tão facilmente. Então nós sentimos muito. Mas aí nós lembramos do Milton Boechat, o grande escritor espírita, que teve muitas vezes, dizia: saudade é
fome de presença. Nós temos saudade, nós temos fome de presença. Mas também ele dizia, assim, muito jocosamente, há muito tempo que me convenci que a desencarnação da máquina. No livro que nós falamos do Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte, existe lá um pensamento que nós fizemos questão de colocar no velório do meu pai, da minha irmã primeiro, no momento. No sentido de que as pessoas que ali estivessem percebessem a naturalidade do fenômeno e tivessem um momento de espiritualidade. Amigo, se cultivas um princípio religioso, sabes que a morte não é o fim. O Espírito Eterno, com a inteligência e o sentimento que define a individualidade, simplesmente deixa no cárcere de carne, qual a borboleta e o casulo pelo mal.